Bom dia para você, meu querido aluno do oitavo ano. A gente vai hoje iniciar a apostila 3. Eu sei que vocês ainda não têm ela, mas a gente vai iniciar a aula como uma introdução só, que vocês vão ter que fazer para mim, já avisando como tarefa. É uma resenha dessa aula, anotar as principais informações e mandar a foto dessa resenha para mim, beleza? Dessa maneira, vocês fixam a matéria mais facilmente. Como vocês ainda estão sem conteúdo, provavelmente vai ficar mais fácil para vocês memorizar ele, sem o auxílio da apostila. Acredito que logo chega o material de vocês, então vamos dar início aí à nossa aula, beleza? Então vamos lá, a gente vai começar as revoltas aí associadas às condições econômicas e sociais do Brasil, tá? E logo que vocês abrem a aula, tem umas imagens incríveis, né, dos líderes da Conjuração Baiana e da sentença de Tiradentes, tá? Aqui, no caso, os líderes da Conjuração Baiana, em comparação com o Tiradentes, são um pouco mais realistas, tá? O Tiradentes está retratado como se fosse Jesus Cristo, e a gente vai entender por quê. De certa maneira, parando para pensar bem, essa retratação, essa aproximação com a imagem de Cristo do Tiradentes foi para popularizar a imagem dele. Mas vale lembrar que a gente só hoje considera o Tiradentes um herói da República, entre aspas, porque ele basicamente se tornou o símbolo da República, né? Quando a República foi proclamada em 1889. Porém, em termos de Império, Brasil Colônia, figuras como Tiradentes eram vistos como vilões, né? E quando eu digo que ele se tornou o vilão da história, eu digo no sentido de que até a nossa consciência histórica, galerinha, é influenciada pelas questões políticas. A política que vigora, muitas vezes quer influenciar na maneira que você enxerga a história, nas narrativas dessa história, tá? A gente vê recentemente as pessoas passando pano para todas as atrocidades que aconteceram na ditadura militar. E isso porque há pessoas no poder que são ainda favoráveis àquele tipo de postura de Estado, tá? E não necessariamente ao interesse nosso. Porque, parando para pensar bem, é muito bizarro ver as pessoas fazendo manifestação social a favor do AI-5, que foi o ato institucional que vigorou a ditadura militar no Brasil, sendo que uma das regras do AI-5, né, eles chamavam de decretos, né, da época, era a proibição de manifestação social. Então, assim, é lógico que é um pouco bizarro a gente ver isso hoje, mas é a influência de pessoas poderosas que ficam implementando essas ideias como se isso fosse favorecer a gente enquanto cidadão. E nada desfavorece mais a gente do que uma ditadura, né? No caso do Brasil, eles viviam uma ditadura colonizadora ou uma ditadura, no caso, absolutista, tá? Vale lembrar que aqui as condições de se viver politicamente, a gente era colono, ou seja, na visão deles, a gente valia muito menos do que eles, né? Além de ter a questão do racismo, que envolve muito essa questão de desvalorização da condição do outro a partir da sua etnia, a partir da sua origem, também havia essa concepção de que o português tinha privilégios morando no Brasil. Então os portugueses faziam o que eles queriam no Brasil. E quando eu digo faziam o que eles queriam, é literalmente isso. Eles podiam invadir a sua propriedade e confiscar bens dela só pelo fato de serem portugueses, né? Fora a corrupção que Portugal trouxe para o Brasil, pois muitos portugueses fingiam ser fiscais do rei, que eram pessoas de grande autoridade, só para poder roubar os outros, para poder usufruir desse tipo de abuso de poder, tá? Então é óbvio que o brasileiro, e eu digo brasileiro que aqui a gente está formando uma identidade nacional, né? É muito mais povos que estão mesclados nessa condição do Brasil colônia, né? Então, a gente vai ver desde descendentes de europeus, mas que não eram ricos e que queriam a república para ter uma possibilidade de ascensão social, até pretos que estão sob condição de escravidão, pois são descendentes de africanos que foram trazidos à força no Brasil, tá? E indígenas também. Aqui a gente vê também até a maçonaria surgindo como uma organização liberal que luta pela república, tá? Então, são vários tipos de pessoas diferentes trabalhando contra o governo, seja através de movimentos sociais, de reuniões, de debates políticos escondidos, uma vez que era proibido, tá? Então, a condição da colonização, sobretudo, é uma condição de extrema mordaça, né? Você tira a liberdade de imprensa, tira a liberdade de expressão, a liberdade política, né, das pessoas através do pretexto da colonização, tá?
Então, vale lembrar aqui que o Brasil está sobre uma condição não de uma liberdade pelo Brasil, mas cada estado vai ter um tipo de insurreição diferente, com um contexto diferente. Alguns vão querer a expulsão dos portugueses, outros não necessariamente, mas querem a república, separar o estado do Brasil colônia e se transformar numa república. Então, a maioria do caráter dessas revoltas a gente costuma dizer que são nativistas, ou entre outras palavras, revoltas de caráter local, que lidam muito mais com a realidade local do que num raio do Brasil inteiro, colônia, e caráter, aí no caso, federalistas, pois querem se transformar em estados independentes, em estados capitalistas, liberais, independentes da colonização, beleza? Outro fator importante dessa aula é que o iluminismo chegou até o Brasil através da luta de libertação dos negros. Então, por mais que o iluminismo é uma ideologia europeia, foi trazida da Europa a ideia de liberdade, fraternidade, igualdade, e república e democracia, ela vai ser altamente debatida no Brasil entre os escravizados, tá? Então, é uma característica brasileira, que é uma coisa quase única do nosso Brasil, é saber que o iluminismo no Brasil foi um iluminismo negro, não branco, trazido da Europa necessariamente, mas pessoas que colocam a causa da liberdade em grande questão. Então, aqui se trata não de revolucionar todos os fatores da sociedade, mas, primeiramente, abraçar a ideia de liberdade na sua plenitude. Sem dúvida, o verbete da Revolução Francesa, que foi mais reproduzido nessa época do Brasil, foi o verbete liberdade, tá? Então, vamos aí na página 117, eu vou fazer a leitura rapidamente para vocês das rebeliões nativistas. Lembrando, nativista porque eram rebeliões focadas em realidades locais, tá? Então, ocorrida na capitania porque era antes de serem províncias, né? Elas são chamadas de capitanias porque estão sob dominação de algum colono português. Ocorrida na capitania de Maranhão em 1684, foi liderada pelos irmãos Manuel e Tomás Beckman, proprietários de terras da região, voltada especialmente contra a campanha de comércio criada por Portugal e para o relacionamento com a região, por meio de um monopólio do comércio. Os revoltosos da elite local reclamavam dos baixos preços pagos pelos produtos da área e dos altos preços cobrados pelos produtos trazidos de Portugal e pela falta de escravizados disponibilizados para o trabalho. Então aqui se trata de uma revolta elitizada, né? Pois não visava o fim da escravidão e visava se tornar uma nova elite. Esses irmãos queriam ser a elite do Maranhão, tá? E aí, no caso, a gente vai agora para a Revolta dos Mascates, ocorrida em Recife, em Pernambuco, tá? Onde, em 1710, foi uma reação dos senhores de engenho contra comerciantes portugueses, chamados pejorativamente de mascates. Com base em Olinda, eles cobravam altos preços pelos produtos que vendiam, além de ter o direito de cobrar impostos e dívidas pela coroa portuguesa. Já em Salvador, na Bahia, vai ter o motim de Maneta, ocorrido aí em 1711, foi liderado por um comerciante local chamado Maneta, que era conhecido, aliás, como Maneta, não necessariamente era o nome dele, lutava contra os tributos e o alto preço do sal vendido pelos comerciantes portugueses. Lembrando que o sal era uma mercadoria essencial para a alimentação e para a preservação dos alimentos, então era altamente consumido e, pelo visto, os preços eram bem abusivos. A Guerra dos Emboabas e a Revolta de Felipe dos Santos ocorreram na região mineradora, tá? Elas vão ocorrer aí em 1708 e 1709 contra os portugueses que chegaram à área. Eles consideravam ter direito sobre a região, pois haviam encontrado. A Revolta de Felipe dos Santos, em 1720, lutou contra as casas de fundição criadas para cobrar impostos sobre o ouro da região, que ficou conhecida como o Quinto, que depois eu até expliquei para vocês na aula anterior, que era o famoso Quinto dos Infernos, né? Que era o imposto que os portugueses cobravam sobre a produção de ouro e extração de ouro, tá? Aqui a gente tem uma revolta também de caráter mais local e até um pouco quanto burguês, né? Envolvia a dominação da metalurgia desse metal precioso e envolvia uma questão de impostos e comércio, certo? E por último, a Revolta da Cachaça, ocorrida no Rio de Janeiro em 1600 e 1661, foi liderada por fazendeiros produtores de aguardente. Lembrando que a cachaça é um produto africano, tá?
Muita gente acha que a cachaça é um produto indígena, mas segundo os historiadores, foi trazido da África esse tipo de manuseio de destilação e criação de aguardente, tá? Lutava contra a cobrança de impostos sobre a bebida. O principal líder da revolta, Jerônimo Barbalho, foi enforcado pelo governo português. Meses depois da revolta, a coroa portuguesa perdoou os demais envolvidos e a produção de cachaça passou a ser menos tributada. Lembrando que hoje em dia, até hoje, só pra vocês terem uma ideia, a bebida alcoólica é um dos produtos que tem mais impostos do Brasil, tá? E é muito mais caro do que originalmente custaria, tá bom? Pra vocês verem como tem questões históricas aí, tá? Então, basicamente, galera, a gente vai parar por aqui, tá bom? Espero que vocês tenham tido uma boa aula. Faça um resumo da aula do que vocês entenderam, tá? Os principais pontos pra vocês. Mandem pra mim que eu vou fazer análise. Espero que vocês estejam bem. Um beijo e até a próxima.